Mais uma vez, sejamos bem-vindos a esta Santa Missa. Nesse domingo, dia do Senhor, aqui estamos na presença do nosso Deus. Nós ouvimos a primeira leitura de hoje, extraída do livro do profeta Amós. Amós viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus. Portanto, nós estamos a 2000 anos depois de Cristo. Amós está a 2700 anos antes de nós, faz bastante tempo. Mas naquela época, Amós foi profeta no reino do norte de Israel. E Deus suscita este homem que não era de família de profetas, que não era um profeta por profissão, mas era um cultivador de sicômoros e alguém que tangia o gado. Deus suscita esse agricultor para profetizar em Israel. Qual era a situação de Israel na época? Tanto o rei quanto o povo haviam se esquecido de Deus e haviam confiado as suas vidas aos bens, às realidades terrenas, ao dinheiro e aos ídolos pagãos. Por isso nós temos, na primeira leitura que ouvimos, essa confissão do profeta. O povo não via a hora de acabar o sábado, pois no sábado era um dia religioso, não se podiam fazer negócios, não se podia ganhar dinheiro, e o povo não via a hora do sábado acabar para que eles pudessem assim voltar a lucrar. Nós temos inclusive a forte expressão da primeira leitura que diz que os ricos compravam os pobres com um par de sandálias. Só pensavam no dinheiro, só pensavam nos bens e esqueceram-se de Deus. Passaram-se 2000 anos, 2700 anos para ser mais preciso, destas palavras do profeta Amós, e parece-nos que elas não envelheceram nem um dia sequer. A lógica continua ainda a mesma. Sempre que deixamos Deus de lado, a tendência humana é colocar no lugar da divindade alguma outra realidade terrena. E daí nós vamos ter como nosso Deus o dinheiro, os bens materiais. E quando Deus não ocupa o lugar que lhe pertence, o lugar de Deus, o centro da nossa vida e da nossa existência, os nossos caprichos pessoais começam a falar mais alto. A lógica do lucro, a lógica do mundo, a lógica dos bens, a lógica da busca desenfreada pela satisfação plena nessa vida, acaba tomando conta dos interesses de Deus. Por isso nós vemos um mundo cada vez mais ateu. Aqui na nossa região mais do interior, isso começa a ser percebido. Mas nos grandes centros, esta já é uma grande realidade. Pessoas que até se dizem católicas, até se reconhecem como cristãs, mas na prática vivem como se Deus não existisse. A isso nós chamamos de ateísmo prático. Eu professo a fé, mas vivo como se fosse um ateu. Essa é o primeiro alerta que a liturgia de hoje nos faz. Termos a capacidade de colocar Deus no lugar que lhe pertence, que é o centro da nossa vida e o centro do nosso coração, pois não se pode servir a dois senhores, conforme nos recordou Jesus nessa perícope do evangelista São Lucas que acabamos de ouvir. Jesus recorda isso com clareza aos seus discípulos de outrora e a nós, os discípulos de agora, dizendo: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, pois ou odiará um e amará o outro, ou vice-versa. O dinheiro não é bom nem ruim, ele está aí para ser usado para que possamos nos aproximar de Deus. Se eu uso mal o dinheiro, eu me afasto do Senhor. Se eu uso bem o meu dinheiro, os meus bens pessoais, então eu me aproximo de Deus. E para ilustrar essa ideia, o Senhor conta essa parábola muito interessante. Ele fala assim: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele chamou esse administrador e disse: olha, eu estou ouvindo algumas coisas a seu respeito, presta conta da tua administração, porque eu vou mandar você embora, porque você foi um administrador desonesto. Não precisa ser um teólogo
para entender a clareza dessa parábola contada por Jesus. Quem é esse homem rico que detém tantos bens? Na parábola é o próprio Deus. Deus é esse homem rico, e tudo aquilo que existe pertence a Deus. Achar que nesse mundo nós possuímos alguma coisa é uma grande ilusão. Os que aqui têm carro, eu tenho certeza que vocês não nasceram com a chave do carro na mão. Ou alguém nasceu com uma chave de carro aqui na mão? Teria sido um grande evento, um grande feito, ia deixar Lidianópolis com certeza muito famosa. Mas ninguém trouxe nesse mundo uma chave de carro na mão. Ninguém veio ao mundo com uma cópia da escritura da casa, já passada no cartório, averbada, tudo certinho, e já veio na mãozinha assim, bebê, trouxe essa... Não, ninguém. Nós viemos ao mundo pelados, meus caros, nem roupa nós trouxemos apenas a vida que nos foi confiada como um presente pelo próprio Deus. E acreditem se quiser, desse mundo nós também não levamos nada. Até a roupa que vão colocar em nós, ela vai ficar no túmulo, para o céu. Nós não a levamos. No mundo viemos sem nada, e para Deus nós também vamos se tornar sem nenhum dos bens materiais que aqui estão. Pois esses bens não nos pertencem, eles pertencem a Deus. E a nós que não temos bem nenhum, Deus concedeu a graça de sermos meros administradores. Nós cuidamos daquilo que pertence a Deus. Cuidamos daquilo que pertence a Deus. Como diz São Leão Magno, Papa do quarto século, somos indignos herdeiros de tão precioso dom. O administrador, portanto, como eu já disse, é a humanidade que é convidada a administrar os valores, os tesouros que Deus nos concede, mas que administra mal, porque perde de vista que os dons não lhe pertencem, mas pertencem a Deus. E por fim aqui acontece algo que vai se repetir na vida de todos nós. O patrão pediu contas da má administração deste homem desonesto. Deus também vai pedir contas da maneira como estamos administrando os seus bens. A escritura é bastante clara, né? Alguns vivem 40, outros 50, os mais fortes talvez cheguem a 80, 90, 100 anos. Mas um dia esta vida acaba e nós seremos colocados diante de Deus. E nesse dia não vai ter escritura de casa que vai falar em nosso favor. Não vai ter carro zero que vai ser um testemunho eficaz para nós diante do tribunal do Senhor. Existe uma vida após esta realidade terrena. E esta é a vida verdadeira que esperamos e por ela nós lutamos e batalhamos nesse mundo. Mas olha que interessante, esse homem safado do Evangelho, esse administrador desonesto, ele de fato era desonesto, mas era muito sabido. Ele percebe que iria ser mandado embora. Então ele começa a fazer favores para as outras pessoas, para ter alguém que o acolha depois de ter sido dispensado do trabalho. Então ele chama o pessoal que devia para esse patrão e fala assim: olha, você deve quanto? Aí um disse: olha, eu devo 100 medidas de farinha. Ele disse: então corre, pega aqui esse documento, anota 50 e está perdoado metade da sua dívida. E a outra pessoa ficou feliz, falou: olha que administrador bom, ficou devendo um favor para ele. O outro devia 100 barris de óleo. Ele disse: não, escreve 80, eu te perdoo 20% dessa dívida. E o patrão, ele elogia a esperteza desse administrador, que percebeu que seria mandado embora, percebeu que teria que prestar contas, mas pensou muito bem no futuro e resolveu o seu problema. E Jesus fala concluindo: os filhos das trevas são espertos nos seus negócios, enquanto os filhos da luz não usam de esperteza. E é exatamente desse modo que acontece conosco. Aqueles que fazem o mal,
aqueles que causam dano ao próximo são muito espertos. Eu não sei como é que são os ladrões aqui em Lidianópolis, se Deus quiser nem tem, mas lá em Apucarana, ladrão é a figura mais esperta que tem na nossa cidade. Pode ter a cerca elétrica mais bem feita, com 300 mil watts de potência, que queima qualquer coisa, mas o bendito ladrão, ele dá um jeito de pular, ele consegue, ele tem as manhas lá, nós nem sabemos qual é. Pode ter o muro mais alto, o bicho consegue escalar o muro e consegue assaltar a residência. Podem ter os melhores métodos de segurança, se ele quiser, ele vai conseguir entrar. Mas não falem isso para os ladrões daqui não, tá? Os de Apucarana são assim. Vejam, um filho das trevas que é muito esperto naquilo que faz, né? No mal que pratica. E nós que somos filhos da luz, não agimos com a mesma esperteza em relação às coisas de Deus. Nós sabemos que essa vida vai acabar, mais cedo ou mais tarde, mas não nos preocupamos em entrar no céu. Não nos preocupamos em roubar para nós a salvação, não agimos com esperteza diante das coisas de Deus. Nós sabemos que quem tem pecado vai para o inferno, essa é a nossa fé, aquilo que Jesus revelou, e ainda assim nós teimamos em passar 80 anos da nossa vida sem nos confessar e sem nos reconciliar com Deus. Isso tem um nome na nossa cultura, se chama burrice. Se fôssemos espertos como os filhos das trevas, nos confessaríamos assim que possível. Nós sabemos que não estar em comunhão com a igreja é causa de destruição para nós, pois a igreja é o corpo místico de Cristo nesse mundo. E ainda assim nós somos burros ao ponto de renegar os divinos ensinamentos que o Senhor nos confiou e que nos vem ainda hoje como um bálsamo que cura o coração através da comunidade cristã. Os filhos das trevas são muito espertos nos seus negócios de perdição. Os filhos da luz ficam dormindo frente às realidades do mundo. Portanto, meus caros, o que Jesus está elogiando aqui não é a desonestidade, mas é a esperteza deste homem desonesto. Esperteza que também nós devemos ter. Sabemos o que é o certo, sabemos o caminho correto, e ainda assim vamos protelando, vamos esperando, deixando para o dia de amanhã, como se constantemente tivéssemos um amanhã para viver. Pode ser que o dia de hoje seja o último. Eu não estou rogando praga para ninguém, mas se for, devemos estar preparados, devemos ser espertos diante das realidades do reino dos céus. O nosso mundo tem esquecido disso, sabia? O nosso mundo tem esquecido que a vida não termina no túmulo. A vida não termina com a nossa morte para este mundo, mas a vida verdadeira começa depois dessa realidade terrena. E é nesta vida verdadeira que vamos encontrar a verdadeira felicidade. Mas, como diz o ditado, vaca não dá leite, a gente precisa tirar. E a vida eterna está lá para nós, mas é necessário conquistá-la. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós acordamos cedo, saímos debaixo das cobertas e cá para nós, estava tão bom. Mas aqui viemos porque queremos um dia entrar no céu. Sabemos que essa realidade passa, não nos preenche, não nos satisfaz e apenas Deus permanece. E é para Deus que queremos retornar. Por fim, eu estou fazendo uma pesquisa nas missas desse final de semana. Essa já é a 7ª missa que eu celebro. Hoje eu tenho mais 3 ainda, mas eu estou pesquisando para ver um pouco como é que o nosso povo está reagindo. Eu gostaria que levantasse a mão aqui apenas aqueles que querem ir para o céu. Só levanta a mão quem quer ir para o céu, por favor. Só quem quer ir para o céu. Isso, até o diácono quer ir para o céu. Isso é muito bom, seu Antônio. Agora levanta a mão quem quer ir hoje para o céu, por favor. São menos, né? E normalmente nós não queremos ir hoje para o céu porque nós não estamos sendo bons administradores. Nós sabemos que estamos em dívida com Deus. Nós sabemos que temos dívidas com Deus, com a nossa família, que não estamos administrando bem
os dons materiais que o Senhor nos concedeu. Nós sabemos que existe muito assunto inacabado, mal resolvido na nossa vida. E a exemplo deste funcionário aqui, nós estamos pensando o que fazer quando Deus nos chamar a prestar contas. Gente, vamos ser espertos, vamos nos inspirar na esperteza, não na safadeza desse administrador desonesto, e vamos resolver os nossos problemas. Vamos nos reconciliar com Deus, vamos nos reconciliar com a nossa família, pedir perdão para quem precisa, dar o perdão a quem necessita. Vamos pagar as nossas dívidas, vamos usar os nossos bens materiais para fazer amizades que nos abram as portas do céu e que intercedam junto a Jesus quando nós precisarmos, pois desse mundo não levamos nada e a vida aqui passa depressa e com ela também nós assim passamos. Que o Senhor nos ajude, nos faça espertos frente à possibilidade de salvação e nos torne bons administradores da graça divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora